Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando. Adão Negro está confirmado com 2 horas de duração. Se eu não me engano, deve ser umas 2 horas e 8, 2 horas e 6. Lembrando que 10 minutos é de créditos finais, que normalmente é esse tempo que eles colocam nos créditos finais de todos os filmes, assim, blockbusters, enfim. São filmes que tem uma equipe gigantesca, de muitas pessoas que realizaram o filme. Bom, isso é um problema? Pra mim, é óbvio que não. Eu vou explicar o porquê. A galera pensa que, tipo assim, por ser uma equipe, por ter alguns personagens, tem que apresentar todo mundo, e aí não vai dar tempo, pode prejudicar o filme. Já teve pessoas que vieram aqui, quando... acho que eu comentei isso algum dia, não sei, e falaram, ou alguém comentou, que tipo, saiu em algum lugar, que tipo, o filme tem 2 horas e isso pode prejudicar o filme. Tomara que não prejudique o filme. A pessoa tava, tipo, cruzando os dedos quando ela fez o comentário. Mas, mano, primeiro que assim, o Irian Garcia, que é um dos produtores do filme, confirmou que tem 2 horas. Ele confirmou isso na San Diego Comic Con. Tem uma entrevista lá do Comic Book com todo o elenco, a quintessa, com Aldous Hood, com The Rock, os produtores e tal. Eu acho um tempo bem positivo, porque você não precisa fazer um filme de 2 horas e meia sempre, fazer um filme de 3 horas como foi o The Batman. Depende da proposta do filme. O Adão Negro é um filme que ele vai ele apresentar o Adão Negro, né? Deve contar a origem do passado dele, vai te apresentar a Sociedade da Justiça e vai te introduzir na ação. O filme já vai fazer isso logo. Então, a Sociedade da Justiça tá aqui pra servir como contraponto, né? Porque o Adão Negro veio pra se vingar. Então, tem a Sociedade da Justiça aqui pra parar esse maluco. Eu acho que 2 horas é um tempo mais do que adequado. Por exemplo, o Top Gun, eu assisti o Top Gun Maverick esses dias. Filmaço, assim, eu adorei o filme. Se eu não me engano, ele tem umas 2 horas e 10 de duração. The Batman não tem essa duração, porque The Batman é um filme muito mais denso, é um filme diferente, é um filme fora do DCU, é um filme que requer você, basicamente, explorar o lado detetivesco. Então é um filme que ele espera, ele pensa, as cenas são mais longas, tem mais detalhes, tipo, é diferente. Adão Negro é um filme de ação e aventura, certo? Que vai mostrar ali, logo no começo do filme, eu acredito que vai mostrar o drama do Adão. Acho que eles nem vão enrolar tanto com as cenas do passado, eles vão introduzir o próprio Adão Negro. Eu acredito muito que o filme vai começar com o Adão Negro narrando a história dele, contando ele 5.000 anos atrás, vai aparecer o Mago Shazam assim rápido, sabe? E aí eles vão focar muito mais no presente, o lance da Amanda Waller avisar a sociedade, todo mundo já ficar ciente, e ele que vai ter todo esse papel aí de tentar se vingar, e aí a Sociedade da Justiça vai fazer de tudo aí pra ele não conseguir impedir ele, tentar trazer ele pra um lado herói, como eu já falei. E aí também no final tem o vilão Sabbac. O Sabbac eu não espero muita coisa dele, assim, visualmente tá bem incrível, né, tá bem bonito. Os efeitos especiais, assim, do filme são fantásticos, assim, tudo muito impecável. Eu vi os produtores falando sobre os efeitos das lutas e tal. Você vê o resultado do traje do Senhor Destino, que é todo em CGI, é impecável. Tipo, não parece que é CGI. Você pode falar que é uma armadura. Você olha e fala, pô, isso aqui é uma armadura. Principalmente, não só o elmo de Nabu, mas principalmente o traje mesmo no geral, a capa, aqui o lance do amuleto de Anubis que prende a capa, né, tal. Eu acho que é um trabalho impecável, assim, da produção do filme, que teve um cuidado absurdo. Então, tipo assim, ó, vamos fazer CGI, então vamos fazer direito, vai ficar foda. Achei animal, assim, tipo, todo o design. Então, esse é um filme que ele não precisa ter mais de 2 horas. Ele poderia ter 2 horas e 20, até poderia. Ele poderia ter 2 horas e meia, também poderia. Mas acho que é diferente, sabe? É um filme solo com crossover, né? Que é muito doido isso. É um filme sobre um personagem solo, mas tem um crossover ali da sociedade. Mas é um filme que ele vai te mostrar aí o Adão Negro. Eu acho que o filme vai desenvolver o Adão Negro não é nas cenas do passado, eu acho que são nas cenas do presente mesmo. Tipo assim, ele vai acordar 5.000 anos depois. Então tem até aquela cena do primeiro trailer que ele pega um míssil na mão, ele olha e fala, o que é isso? Ou quando ele pega a bala dos mercenários e fala assim, sua magia é fraca, porque ele acha que aquilo é magia, ele não conhece esse mundo, né? Não teve muito isso no Mulher Maravilha. Ela chupa um sorvete pela primeira vez, ela vê um bebê, ela descobre que a guerra não é de todo bom, né? Que ela vê os caras voltando ali das trincheiras, tipo assim, o braço, tudo, tipo assim, a perna, né? Tipo, aqueles horrores da guerra. Acho que o Adão Negro vai ter mais ou menos, não sei se com a intensidade que teve na Mulher Maravilha, né? Do Steve Trevor apresentando pra ela o mundo real, aqui o mundo dos homens, não
aquela bolha onde ela vivia lá na Ilha Paraíso, que só tinha mulheres. Acho que o Adão Negro vai viver mais ou menos isso no filme dele, né? De você ver que, tipo assim, pô, esse cara aí, ele tava dormindo 5.000 anos, ele acordou, e talvez o filme mostre isso, né? Ele vai ver, por exemplo, uma Kahndaq diferente do que era 5.000 anos atrás, ele vai ver que não tem faraós mais, e ele vai ver que tem algumas ruínas, por exemplo, as estátuas que em 5.000 anos atrás eram as grandes referências, tal. Por exemplo, na entrada da cidade, né, do país que seja, tem 2 estátuas que elas são tipo 2 escravos assim, né? Não sei se são 2 escravos, mas são 2 pessoas ajoelhadas assim, que formam uma ponte. Então me parece que na cena do trailer virou 2 ruínas, assim, e foi parte destruída, assim. Sabe quando aqueles lugares que tipo tem ruínas históricas, mas a cidade evoluiu e eles deixam lá pra ninguém nunca se esquecer da história? Se eu não me engano, o Egito é assim, na vida real, aqui falando. No Egito é assim, tipo, tem as pirâmides, tem um monte de coisa. Eu nunca fui, mas deve ser basicamente isso. E assim, 2 horas de filme é um tempo suficiente pra você introduzir o anti-herói, introduzir a sociedade, até porque a sociedade, ela vai ser aquela equipe que você pode ver ela depois, né? Você não precisa ficar, tipo, por exemplo, você vai mostrar o Senhor Destino, aí tem um puta flashback mostrando, olha, o Elmo de Nabu, assim, eu não sei se vai ser isso. Às vezes, você, tipo, quando é de filme de equipe, assim, você vê filme de equipe de aventura e tal, normalmente as características dos personagens, elas são apresentadas durante a aventura, né? Então, por exemplo, tem um TikTok lá que saiu no Instagram, né, da Ciclone e do Esmaga Átomo. Eles estão na nave lá, da nave Tanagariana, né, do Gavião Negro. E ele pergunta pra ela, qual que é o seu poder? Ela fala, wind, né, tipo, vento, meu poder é o vento, né. Tipo, sei lá, controlar o vento, jogar, enfim. Aí, tipo, ela pergunta pra ele, e o seu poder? Ele fala, eu cresço, tipo, eu fico gigante. E é isso, tipo, em um diálogo você já apresenta as características dos personagens. Você não precisa mostrar, por exemplo, a origem de como eles ganharam os poderes, certo? Não nesse filme. Esse filme é sobre o Adão Negro, esse filme chama Adão Negro. Então, antes que alguém fale assim, mas vai ficar raso e tal, não fica raso. Eu vou dar um exemplo aqui do Pacificador, no Esquadrão Suicida de James Gunn. Tem uma cena que ele fala o seguinte, hoje parece que é um belo dia pra um banho de sangue, né? E aí, tipo, a menina fala, a caça-ratos, mas você não é o Pacificador? Ele fala, não importa quantos homens ou mulheres e crianças eu mate, eu faço tudo pela paz. Ele fala um negócio assim, né? Naquele diálogo, ele já, tipo, estabelece quem é esse cara. Que ele é um puta de um doido, entendeu? Então você já entende, ele é desse jeito, que é diferente do Sanguinário, que é diferente da Caça-Ratos, diferente da Arlequina. A própria cena da Arlequina, quando ela mata o cara lá, ela fala, eu tô cansado desses relacionamentos e tal. E tipo, quando você entra no mundo dela, ali no desenvolvimento dela, faz tudo sentido. É muito bem feito, entende? Eu sei que alguns personagens, tipo a Caça-Ratos, tem no vidro do ônibus a cena do flashback e tal. Pode ser que isso aconteça, mas é cena rápida, não é uma coisa demorada, entendeu? E são poucos minutos do filme que você toma. Eu acredito que, assim, a introdução da Sociedade da Justiça vai ser uma parada muito ligeira e muito bem feita, sabe? Não vai ser uma coisa aleatória jogada, assim. Então, acho que logo no começo, assim, vocês já vão amar essa equipe. E tem a própria Amanda Waller. A Amanda Waller já apresenta pra eles quem é o Adão Negro, né? Então ela que eu acho que vai contatar eles e avisar eles sobre o Adão. Então, 2 horas de duração é um tempo até mais do que suficiente, né? Tipo, por exemplo, Joker. O Joker tem 2 horas. Não tem 2 horas, se eu não me engano? Acho que é 2 horas, né? É um puta de um filme bem desenvolvido. Então, não precisa de muito pra fazer um filme do Adão Negro. O próprio Shazam, se eu não me engano, tem isso aí, né? Esse tanto de duração. Então, acho que o filme, pra ele ser bom, não é o tempo de duração que vai determinar isso. E sim como ele é feito, como ele é desenvolvido, como o roteiro é trabalhado, como o roteiro é polido, né? Então, quando você pega um filme tipo Adão Negro, é um filme que ele não vai ser um filme que vai explodir a sua cabeça. Não vai ser um filme que eles vão, como é que eu posso dizer? Que eles vão se aprofundar no drama. Nossa, a mulher dele morreu, aí ele vai ter o enterro. Não vai ter isso, sabe? Tipo, é uma coisa que, assim, lógico, que não vai ser rasa, vai ter um lance de atuação, tipo, vai ter tudo isso, mas não é um filme pra você, tipo, que nem eu falei, nem The Batman, né? Não é esse tipo de filme, é outro tipo de filme. É um filme mais mainstream do que The Batman. Embora o The Batman seja mainstream, mas é um filme mais palatável, um filme mais comercial, pra ele fazer... pra ele vender mais, entendeu? Então, não que isso seja um demérito, muito pelo contrário. Então, você pega, tipo, essa duração, acho que é muito válida, inclusive,
Eu acho que vai ter quase, de rodagem mesmo do filme, vai ter quase 2 horas, 1h55, 1h50, por aí, só de filme mesmo, sabe? Tirando os créditos aí. Então, eu acho que é um tempo muito bom, assim, pra você trabalhar todos esses personagens, trabalhar a equipe, trabalhar a Adriana Thomas, inclusive. Então, eu acho que o começo do filme que vai mostrar como que ele ganhou os poderes dele, tudo isso aí vai ser contado em um flashback. Tipo, sabe que nem o Mago Shazam fala pro Billy? No passado eu escolhi o campeão errado e ele devastou Kahndaq com 7 pecados capitais. Provavelmente eles mostrem isso no filme. Mostrem uma luta. Ah, eu me voltei contra ele, não sei, tipo, e aparecer nas cenas, assim, sabe? E um vislumbre, assim, do Mago Shazam não precisa ser uma coisa super aprofundada. Porque esse lance por que vocês acham que, por exemplo, a Sociedade da Justiça tá no filme? Porque é necessário. Agora, se fosse um filme que só mostrasse o Adão, né? Tipo assim, não tivesse uma sociedade, não tivesse heróis, e, sei lá, no final ele lutava com o Sabaki, ia ser muito mais difícil de fazer. Porque você ia ter que mostrar que a construção desse personagem é plausível, sem um contraponto, que é muito mais difícil, né? O Joker consegue fazer isso, mas é outro tipo de filme. Mas aí você tinha que mostrar que, pô, esse cara, será que ele tá certo? Eu vou torcer pra ele porque ele é o protagonista. Mas não, aí você traz a sociedade, aí quando você vê uma luta de Adão contra a sociedade, provavelmente você vai torcer pro Senhor Destino, você vai torcer pro Gavião Negro, pra eles dar um cacete no Adão, entendeu? Embora aconteça vice-versa, né? Tipo, tanto o Adão bata nos personagens quanto ele apanhe também. Então é legal isso, porque você tá trazendo esse contraponto que é muito necessário pra esse personagem. Até porque esse personagem, ele vai jogar na tela o dilema dele. Tipo assim, ah, heróis não matam? Não, eu mato. Eu não sou vocês. E ele fala no trailer, eu nunca falei que eu era o herói, né? Então, talvez seja isso o grande lance do filme. A Sociedade da Justiça. Eu acho que a Sociedade da Justiça vai ser 50% desse filme, assim, em termos de importância, sabe? A Adriana Thomas também e o Mago Shazam no começo, né? O Mago Shazam acho que só vai ser uma referência mesmo. Ele aparecendo ali. Tem umas artes conceituais dele lutando com Adão. E, bom, vamos ver como que isso vai funcionar, né? Porque, assim, eu acho que é um filme que ele vai ser bem direcionado, assim. Não vai ser aquele filme aleatório. Tipo, aquele filme que é só pancadaria gratuita, sabe? Tipo, ele vai ter um trabalho ali de, tipo assim, pô, olha esse cara que tá chegando no universo DC. Tipo, ele perdeu tudo, ele ganhou poderes, o poder corrompeu esse cara. E agora ele pensa que todo mundo precisa, tipo, seguir ele, sabe? Ele pensa que ele vai ser o dono de Kahndaq 5.000 anos depois. Imagina, tipo, um cara que, tipo, governou há 5.000 anos atrás, ou tentou governar, tentou ser o usurpador do trono do faraó há 5.000 anos atrás, por pura vingança, por ser um cara que ele foi, tipo, tratado como escravo a vida inteira, ele sofreu com esse tirano, né, do passado, né? Nos quadrinhos chama Ramsés II, mas eu não acho que não vai ser esse nome no filme. Tem outros atores escalados no filme também, que alguns deles devem viver o faraó do passado. E aí, pensa que ele, naquela época ele pensou que Kahndaq ia ser dele e acabou não sendo, por conta do Mago Shazam, até mesmo o Conselho dos Sete Magos, mas eu acho que vai ser só o Mago Shazam, porque o Mago Shazam no passado, 5.000 anos atrás, ele deve estar bem mais poderoso do que ele vai estar aqui em Fúria dos Deuses, né? Ele compartilhou os poderes dele com o Billy, com Sylvana, com Adão, então em Fúria dos Deuses o mago vai estar mais fraco, eu acredito, né? Inclusive, vamos ver o que vai acontecer. Mas no passado, o Mago Shazam ele era poderoso, então provavelmente ele vai dar uma sova aqui no Adão Negro e prender ele na tumba, né? Isso, pra mim, isso é óbvio que vai acontecer, acho que pra vocês também, né? Tipo, o Adão vai tentar se vingar, o Mago vai falar, mano, você é louco? Não foi pra isso que eu te dei os poderes. E aí o Mago Shazam vai voltar atrás e vai lá confrontar ele e vai prender ele na tumba. Que é essa tumba que ele acorda depois que a Adriana Thomas fala as palavras e tal. Eu tô bem curioso com o filme, porque eu já imagino mais ou menos como que vai ser o filme. Talvez ele me surpreenda em uma ou outra coisa. Acho que na cena de ação ele vai surpreender todo mundo. Tomara que tenha um bom roteiro e bons diálogos. Que é muito louco quando tem cenas de ação e bons diálogos. Não aquele diálogo que você vê que, tipo, é o roteirista escrevendo. Diálogos mais naturais, sabe? Então, eu espero que tenha isso, principalmente confronto de ideias da sociedade contra o Adão. Isso vai ser muito legal. E a Adriana Thomas, eu acho que ela vai ser a personagem que vai tentar trazer... É engraçado, porque a sociedade vai tentar trazer ele pro lado heróico, mas acho que quem vai humanizar ele, entre aspas, é a Adriana Thomas. Porque o Adão Negro, veja bem,
Ele não é um anti-herói humanizado. Que a DC tentou humanizar ele, nem na época da Fawcett Comics. Mostra que ele perdeu todo mundo e tal, mas mostra que o pensamento dele é deturpado. Ele não é um cara que ele tá correto naquilo. Ele tem os motivos dele? Tem, mas ele não é um cara que você fala, pô, ele tá certo. Não, ele não tá certo. Ele pensa que ele tá certo, que é pior ainda. Quando o cara tá certo e você vê que ele tá sendo injustiçado e tal, isso é tentar humanizar ele. Mas na DC Comics, nos quadrinhos pelo menos, ele não é humanizado. Ele é um cara que, tipo assim, ó, esse cara é um ditador, ele é isso aí mesmo, tá ligado? Aí vai ter gente que concorda ou não, mas aí é a opinião da pessoa. Mas humanizado ele nunca foi, pelo menos nos quadrinhos que eu li na DC Comics, assim. Reino Sombrio, essas coisas. É lógico que, tipo, ele perdeu a ISIS, vai começar a Terceira Guerra Mundial, um exemplo. Sei lá, tipo, é plausível, mas não significa que o cara tá certo, né? Então, começar uma guerra, todo mundo que começa uma guerra, a pessoa nunca tá certa, né? Já tá errada. Então, eu acho que esse filme aqui tem um tempo bom, assim. Até porque tem gente que não curte filme longo também, né? E eu tô muito curioso pra saber como que vai ser a recepção dos fãs com esse filme, né? Se a galera vai gostar, se a galera não vai gostar, o que eles vão... eu acho que o The Rock e os produtores, acho que eles viram tudo que os fãs queriam. Tipo, a galera, tipo, no Twitter, por exemplo, direto pedia pro Henry Cavill aparecer em Adão Negro. O The Rock já até respondeu um tweet uma vez que colocaram a cena do relógio do juízo final quando o Superman voa até Kahndaq e pede ajuda do Adão Negro porque conta de todo o conflito que tá acontecendo lá, né, no relógio do juízo final, tal, que é uma puta série incrível. Só que lá eles apertam as mãos, né, e fala bem-vindo a Kahndaq, Superman. Mas daí é uma construção de anos de cronologia, do respeito que ele conseguiu com o Adão, né. Isso provavelmente, se aparecer no filme, nunca vai acontecer. Dele apertar a mão, bem-vindo a Kahndaq, isso não vai acontecer. Ideia diferente dos quadrinhos. Você vai falar, mano, quem é você? O que você tá fazendo aqui? E essa capa vermelha? Esse outro herói, tá ligado? É um diálogo tipo isso. Então, o The Rock sempre ouve os fãs, assim, tipo, dos quadrinhos. Eu acho que o Superman pode realmente aparecer porque ele pegou esse papel há muito tempo atrás e ele sabe do que os fãs querem. Quando perguntam pra ele do Superman, ele dá uma... Ele é liso igual sabonete, né? Ele fala assim, não, o Henry Cavill é um ótimo Superman, ele é o Superman da nossa geração, ele é o meu amigo, quando a gente se encontra a gente toma tequila junto, não sei o que, mas ele não vai falar pra você, ó, ele vai aparecer no filme, vão lá no cinema, hein? Tipo, não vai falar, né, mano? Então, e nem tem que falar, pelo amor de Deus, eu não quero spoiler. E caso ele apareça, tipo, vai ser uma surpresa, assim, muita gente fala, tem rumores aí e tal, tipo, beleza, mas, mano... Segura, que nem eu falo, que vai lá assistir o Adão Negro, entendeu? Superman aparecer, maravilha. Então eu acho que o foco ali é o Adão Negro. Então, pra finalizar o papo aqui, 2 horas eu acho que é um tempo muito bom. Eu já vi, mano, existem um monte de filme de equipe, filme de aventura, ação, que tem vários personagens que são desenvolvidos ao longo da trama. E tem 2 horas, 2 horas e 10. O Esquadrão Suicida do James Gunn tem 2 horas e 12. Você conta aí que, tipo, 10 minutos é de créditos, certo? E as outras 2 horas são de tempo de rodagem de filme mesmo. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Se você acha que 2 horas é um bom tempo pra você desenvolver aí o Adão Negro, contraponto com a Sociedade da Justiça, contar a origem dos poderes do Adão Negro, né? O Mago Shazam, 5.000 anos no passado. Eu acho que essa cena aí, de 5.000 anos no passado, deve ser uns 10 minutos do filme. Tipo, o Man of Steel é 20 minutos, né? Aí as outras 2 horas é o filme mesmo. Mas eu acho que não vai ser 20 minutos, não. Vai ser tipo umas 2 horas, tipo, uma coisa mais rápida, assim. Tipo, ó, introdução, né? Começou. Aí ele, 5.000 anos atrás eu era um escravo, blá blá blá. Eu tenho certeza que vai ser isso, certeza, velho. Mas enfim, escreve aqui embaixo nos comentários a sua opinião, beleza? Tamo junto, até a próxima.